saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui nessa manhã para aprender mais uma porção da Palavra de Deus. Como eu disse na lição anterior, no trimestre passado, nós aprendemos sobre o Sermão do Monte, ou da Montanha, ou também conhecido como o Sermão da Planície. E nesse sermão, Jesus ele deixa registrado as características de um cristão, como o cristão deve proceder. Já nesse trimestre, nós estamos vendo as práticas, as doutrinas bíblicas e práticas de um cristão, o que o cristão tem que fazer para manter a sua vida santa em comunhão com Deus. Nessa lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade, destacaremos que a revolução sexual provocou grande mudança na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente, práticas antivistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas como naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento, entre as pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou-se uma prática cada vez mais aceita e tolerada dentro da nossa sociedade. Então, irmãos, eu quero começar a nossa lição, como sempre, pelo tema, fazendo uma pergunta: o que é imoralidade? O que é uma coisa imoral? Pode perguntar para mim, eu aceito pergunta. O que é, pastor? Uma coisa imoral? Responde para nós. A palavra imoral ou imoralidade, segundo o dicionarista Antônio Mais, ele fala que é caráter ou qualidade do que é imoral. Traduzindo mais em miúdo, é a conduta ou comportamento que não pauta pela moralidade. Então, a moral, a ética moral, todos nós sabemos o que é certo, todos nós sabemos o que é errado, mas nesse sentido, está falando sobre a imoralidade sexual. A palavra grega para esse termo é porneiros, em algumas versões, em grego mais atualizado, porneia, que significa imoral, iníquo ou perverso. Porneia, por sua vez, traduzindo para a língua portuguesa, vem o sentido de pornô, pornografia, pornofonia e prostituição. E a imoralidade sexual, ela começou esse movimento na nossa sociedade nos anos 60. Nos anos 60 houve-se uma revolução que começou a incentivar a prática de sexo entre pessoas solteiras. A moral entre o casamento começou colocada em xeque. Começaram-se então a ensinar que fidelidade era uma cafonice e que toda a sociedade em si estava vivendo em um tabu fechado, que esse tabu deveria ser quebrado. Nessas incentivações, eu quero trazer aqui um contexto histórico, para nós entendermos um pouco melhor e também aplicarmos o conceito bíblico em relação à sexualidade. Eu lembro bem que ainda nos anos 80, eu era jovem ainda tinha cabelos na cabeça, e as pessoas privavam pela ética e pela moral. Eu não estou falando aqui de igreja, eu estou falando aqui, a princípio, de sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que até nos anos 80, se uma moça usava-se o termo perder, que hoje em dia ninguém mais usa esse termo,
Se uma moça, ela perdesse a sua virgindade, ela não conseguiria um casamento com certa facilidade. Ela, infelizmente, quando esse fato acontecia, a moça, ela era desprezada pela própria família. Eu conheço vários casos de muitos pais que expulsaram suas filhas de casa porque houve-se a prática sexual antes do casamento. Até os anos 80, isso era comum. Quando se a moça se perdesse, como era o termo usado, né, ela era, e a família ficasse sabendo, porque geralmente, quando ela se perdia, o camarada que ficou com ela saía defamando ela para toda a sociedade. E é por uma questão de honra da família, o pai expulsava essa moça de casa, essa filha de casa, e ela ia viver como desse. Ia trabalhar, ia para outro estado, e às vezes, algumas, até iam viver na prática da prostituição. Porque até os anos 80, como eu já disse, se o rapaz casasse com a moça. Na verdade, isso perdurou até depois dos anos 90. E no ato da consumação sexual do casal, e fosse constatado que a moça não era mais virgem, né, o casamento era anulado. O casamento era desfeito e, se o rapaz quisesse, o pai da moça ou a família da moça o teria que ressarcir dos valores que ele gastou durante o período de casamento. Práticas que hoje são comuns, vamos trazer assim. A prostituição era tido como um crime, certo? O adultério também era tido como crime, além de pecado, era tido como crime. Se um homem ou uma mulher casada cometesse um ato de adultério, vamos trazer aqui, traição, era um ato que era também, além de pecado, era um ato criminoso. Isto estava pautado na nossa Constituição. Só que na reforma da Constituição, que deu em 1988, se me salva a memória, esse fato, esse artigo foi removido ou foi substituído da nossa Constituição. Então, não existe mais o crime pela honra e nem o crime sexual. A Bíblia diz, irmãos, o nosso textuário, ele já vem dizendo para nós assim: fugir da prostituição. Todo pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ora, qual a diferença que existe entre adultério, fornicação e prostituição? A prostituição é a prática que às vezes muitas pessoas confundem prostituição com adultério, prostituição com fornicação. A prostituição é um fato que induz fins financeiros, ou seja, a prática sexual por meios de pagamento, que existe aí na nossa sociedade hoje, as profissionais do sexo, e existem também as garotas de programa, que as profissionais têm lugares fixos e tem as garotas que moram em certa residência e que têm os seus nomes divulgados nas redes sociais, seu número de telefone, onde homens entram em contato com elas, ou homens que estão lá com seus números nas redes sociais e mulheres entram em contato com eles. Ali a pessoa escolhe o perfil, a altura, a cor, tipo de cor de pele, cabelo, para cumprir os seus fetiches. A sociedade atual, ela está mais ou menos baseada na sociedade grego-romana. Ou seja, no Império, a sociedade grega, a proliferação sexual, ou seja, era normal. Entre as festas que se eram feitas, convidavam-se. Isso vocês podem ver até em alguns filmes, em alguma série, como é que acontecia as festas entre eles, entre a elite. Geralmente ela era regada com muita
prática sexual ao vivo, no meio de um salão. Existia assim um grande salão. No meio ali, ela colocava algumas, vamos falar camas, não, né? Alguns colchonetes, alguns acolchoados, e ali no meio, durante a festa, para todo mundo assistir, era normal os escravos fazerem práticas sexuais, tanto que os convidados também poderiam entrar naquela roda com práticas sexuais na vista de todo mundo. Talvez alguém na sua cidade ele tinha um certo conceito, mas ele ia visitar um amigo que era em outra cidade onde ninguém o conhecia. Então ali ele entrava na prática sexual e o seu nome ou a sua imagem era preservada na sua cidade de origem. A Bíblia fala, irmãos, que, como já vimos aqui no nosso textuário, que nós vemos que fugir da prostituição. O que é fugir? Vamos entender o que é fugir. Irmã Samanta, o que é fugir? Fugir é quando você corre de alguma coisa. Correr de alguma coisa. Ou seja, a irmã Samanta respondeu muito bem. Quando você fugir, você tem que correr. Você tem que evitar ao máximo. O que a Bíblia vem dizer, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca-se contra o seu próprio corpo. E eu pergunto, por que peca contra o próprio corpo? Porque o meu corpo não é meu. Pode responder, Macraia. O meu corpo não me pertence. Templo do Espírito Santo. Ah, muito bem. E a Bíblia vai dizer isso. Olha aqui. A Bíblia vai dizer, no versículo 20, porque fostes comprados. Versículo 20 de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o meu corpo, no momento em que eu aceitei Jesus como Salvador, no momento em que eu levantei minha mão, rendendo-me aos pés do Senhor, eu não pertenço mais a mim mesmo. Então, eu pertenço ao Senhor. Alguém abre a Bíblia para nós aí, 1 Coríntios, capítulo 6, e mantenha ela aberta, que nós temos algumas referências para nós estarmos lendo. Eu queria contar com a ajuda dos irmãos, para nós ganharmos tempo e fazer uma boa explanação. Agora, irmão, vamos observar o que... 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos agora aplicar, irmãos, eu não quero aqui em ensejo aplicar os termos bíblicos para a nossa sociedade, sabendo que antes da revolução, antes da TV, antes da revolução sexual, a sociedade em si preservava os bons princípios, ou seja, a moça namorava, casava, e a sua primeira vez era com seu marido após casada. Eu estou falando em termos geral. Hoje existe uns movimentos aí, né? Uns conselheiros TikTok, né? Está tendo uns conselheiros TikTok aí que são pessoas que estão de plantão para aconselhar casais, aconselhar jovens, e os conselhos estão distorcidos, estão de acordo com a nossa sociedade. E nós, a nossa vida, eu estou falando agora como igreja, a nossa vida, ela não é pautada pela sociedade. A nossa vida, ela é pautada pela palavra de Deus. A minha vida, ela é pautada, estruturada, regida e regimentada pela palavra de Deus. Amém? Hoje, irmãos, eu lembro de uma época que, até mesmo no exército, quando ia adentrar alguém que tinha uma prática homossexual, o próprio exército, eles discriminavam a pessoa e tal pessoa era taxada como pederasta. Quer dizer, um homem
que queria ter práticas sexuais com outro homem. O próprio exército brasileiro não tolerava esses atos. 1 Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 13, a Bíblia vai falar que o nosso corpo, ele não é para prostituição. Leia para nós aí, irmã Samanta. O versículo 13. 6:13. Sim, por favor. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquila tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha, o corpo não é para a fornicação, né? Mas para o Senhor. Ou seja, o meu corpo não me pertence, o meu corpo pertence ao Senhor. E eu quero aqui, então, dentro desse versículo, fazer mais uma pergunta. O que é fornicação? Não entendo fornicação como masturbação. Fornicação é uma coisa, masturbação é outra coisa. O que é fornicação? Fornicação, irmãos, é a prática sexual de duas pessoas solteiras antes do casamento. Primeiro, se um homem casado for ter práticas sexuais com a moça solteira, ou se uma mulher casada for ter prática sexual com um rapaz solteiro, o rapaz solteiro e a moça solteira estão cometendo o pecado de fornicação. Um homem casado e a mulher casada estão cometendo o ato de adultério. Adultério porque eles não estão envoltos na aliança. Ou seja, no momento que você casou com alguém, eu, às vezes, sou convidado para fazer alguns casamentos, e ali existem os votos, e eu faço certamente algumas perguntas para os noivos, e eles me respondem, e entre as perguntas tenho ela: promete ser fiel a ele todos os dias da tua vida? E a noiva responde: prometo. Pergunto para o noivo: você promete ser fiel a ela, honrando-a, respeitando-a todos os dias da sua vida? E ele, com toda a empolgação, ele vai dizer que promete. Aí, devido a essas afirmações, entre outras, eu vou dizer: então eu vos declaro marido e mulher, ou esposa e esposo. E a partir dali, eles vão viver uma vida de sexualidade ativa, mas uns para com o outro, o marido para com a sua esposa, a esposa para com seus maridos. Todos têm os seus deveres. No momento que houver a quebra da aliança, no momento que aquela aliança for quebrada, houver então um ato de infidelidade, o próprio Deus vai julgar o infrator. Nós vamos ver daqui a pouco mais que o próprio Deus ele vai entrar no caso e vai inocentar um e cobrar ou trazendo punição para o outro, porque a Bíblia fala que Deus é juiz sobre essas coisas. Ainda em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 20 vai falar para glorificar a Deus no vosso corpo. Leia para nós, irmão. Versículo 20 do capítulo 6. 20. Versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Foste comprado. O que é comprado, irmãos? Comprado é quando eu vou em um certo estabelecimento, quero adquirir um produto ou uma mercadoria, eu pago por essa mercadoria e essa mercadoria passa a me pertencer. Então está dizendo que eu estava em um certo local e alguém resolveu me comprar. A Bíblia diz, saindo um pouco do assunto de prostituição, para explicar este foste comprado, a Bíblia diz que todos nós andávamos como ovelha que não tem pastor. E o apóstolo Pedro,
ele escreveu dizendo na sua carta que nós não fomos resgatados nem com ouro e nem com prata, mas pelo sangue precioso do Cordeiro, ou seja, de Jesus. Nós, como a humanidade em si, estávamos em uma senzala, a humanidade estava em uma senzala e Satanás nos escravizava. Estávamos escravizados por Satanás. Então o Senhor Jesus, ele olhando para a humanidade, semana passada nós falamos sobre a graça. Isto foi graça. Ele resolveu morrer para me resgatar da escravidão, para nos resgatar, para te resgatar. E ele então desceu em uma masmorra. Chegando ali no porão daquela senzala, ele viu vários escravos ali, acorrentados, amanietados, e ele olhou para um escravo, em especial, eu vou dizer o meu nome, Valbone, e foi para o carrasco, ou feitor daquele escravo, e falou assim: olha, eu quero esse escravo. Quando o feitor viu que alguém se interessou pelo escravo, falou: não, mas esse escravo aí não vale nada. Esse escravo aí só vai te dar problema. Mas aquele comprador, ele falou: não, para você pode não valer nada, mas para mim esse escravo é precioso. E aquele feitor, então, estipulou um preço. E o comprador resolveu pagar. E o preço que ele pagou foi derramando o seu sangue precioso ali na cruz do Calvário, para resgatar a minha alma. Então eu fui comprado. Eu não pertenço mais ao mundo, eu pertenço a Deus. Nós não pertencemos mais ao sistema mundano. Nós estamos no mundo, mas não participamos das coisas do mundo. Prossegue a leitura. 20, né? Porque foste comprado. Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem a Deus. Então, irmãos, eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo e no meu espírito, qual pertence a Deus. Agora, a Bíblia também vai falar como eu vou pegar o meu corpo, que pertence a Deus, e fazer uma aliança com a prostituta. E vou fazer uma aliança com a meretriz, ou com a garota de programa. No momento que eu faço isso, eu vou estar pecando contra a Deus, que me comprou. Eu vou estar pecando contra o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e vou estar pecando também contra a igreja a qual eu pertenço. Eu vou estar pecando contra a minha esposa, que às vezes a pessoa pensa: ah, eu traí a minha esposa. Não, você não traiu só a sua esposa. Acima de tudo, você traiu a si mesmo. Antes de você trair a sua esposa, você traiu a você. Antes de você trair a sua esposa, você traiu o seu compromisso com seus filhos. Antes de você trair a sua esposa, você traiu o ministério a qual você pertence, a igreja a qual você pertence. Você traiu a Deus que apostou e investiu em você. Você traiu o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que derramou todo o sangue em resgate da tua alma. Ele te comprou. E você pecou também contra a sua esposa. Você quebrou a aliança que você tinha com ela. Correto? Volta uma página aí, ou duas, irmã Samanta, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Vai dizer... 6, não, 13? 3, capítulo 3, versículo 16 a 17. O 6 e 13 já acabamos de ler. Sim. 3, 13. 3, 16. 16. Meio com 13, tá bom. Não sabeis vós que sois o templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus. Primeira pergunta nesse versículo. Não lê o versículo todo, depois eu volto fazendo as perguntas. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Primeira pergunta. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Então tem que fazer uma pergunta. O que é um templo? O
que é um templo, irmã Samanta? Irmã Clarice, o que é um templo? O templo, se a gente for pensar. Não, em geral. É uma igreja ou... É uma igreja, é o templo lá de Jerusalém, é essa igreja, é aquela igreja grande ali na praça, outra igreja ali no Bernarde, e mais trocentas igrejas por aí. Isso tudo é templo. Mas aqui... Isto tudo é templo. Sim. Certo? Só o que a Bíblia está dizendo é que não sabeis que sois templo. Templo, então, é alguma coisa que foi construída, alguma coisa que foi edificada, fundada, levantada e estruturada. Só que essa casa estruturada, ela tem um morador. Aí vem a segunda pergunta: qual o morador que mora nesse templo? Jesus? Qual o morador que mora nesse templo? Qual é a leitura? Se alguém destruir o Não, templo, volta um pouquinho. não sabeis vós que sois o templo. Eu sou o templo. Quem é o morador? E o Espírito de Deus habita em vós. Ora, então se eu sou... Primeiro ponto lá no versículo, capítulo 6, versículo 13, versículo 20, eu descobri que eu fui comprado. E se eu fui comprado, eu fui transformado em um templo. Templo, nos termos bíblicos, é a habitação do Senhor, ou do Altíssimo, do Eterno, do Jeová. É uma habitação. Então eu fui comprado, eu que era um escravo, fui transformado em um templo, em uma edificação sólida. E quando eu me tornei uma edificação sólida, então tem um morador que habita dentro de mim. Agora vamos identificar: quem é o morador que está dentro de mim? O Espírito Santo. O Espírito Santo, que ele habita. Irmãos, interessante é nós analisarmos, eu como templo, o Espírito Santo não visita esse templo. Ele mora. Morar, irmãos, é a minha casa. Eu moro lá. Certo? Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser em casa. Eu tenho liberdade. Eu posso pegar algo, mudar um móvel de lugar. Se eu sou um morador, eu posso fazer muita coisa. Esse móvel aqui, eu não estou gostando dele aqui. Eu, como morador, eu posso pegar esse móvel e colocar ele desse lado. Ficou bonito? Não. Não ficou bonito para você, mas para o morador ficou. Porque tem coisa na minha vida que eu acho que é assim. O certo para mim é ele estar aqui. Mas o morador que habita em mim acha melhor tirar alguma coisa do caminho. Para quem está me vendo. Olha a visão. Não está me vendo mais completo? Por quê? Porque o morador tirou algo que estava ofuscando a visão dos telespectadores. De alguém que está vendo por fora. Eu, com o móvel aqui, vou tirar um evento, mas não completo. Então tem coisa na sua vida que você pensa que é certa, está aqui, mas o Espírito Santo de Deus fala: isso aqui te atrapalha. Isso não serve para mim. Para mim continuar morando na sua vida, você tem que permitir que eu faça a mudança. E quando o Espírito Santo faz uma mudança na minha vida, às vezes dói. Pergunta por que dói. Por que dói, pastor? Porque dói porque eu estou acostumado com a coisa do meu jeito. E tudo que é novo, às vezes dói, às vezes atrapalha, às vezes incomoda. Mas o Espírito Santo, como morador, eu tenho que permitir ele gerenciar a minha vida, ele gerenciar as minhas ações, ele gerenciar os meus pensamentos. Até isso, o Espírito Santo, ele quer ter liberdade para agir na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Inclusive
inclusive a nossa sexualidade. Porque nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está lá em Romanos capítulo 12. Está lá em Romanos capítulo 12, mas não é do meu jeito não. Eu não tenho que apresentar um corpo em sacrifício a mim. Não. O meu corpo é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você terminou de ler a leitura ali? Prossiga a leitura, irmão. Até o versículo 17. 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É santo. Em algumas versões vai dizer o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Agora, o que é destruir este templo? Alguém me responda. Como eu destruo esse templo? Eu quero aprender. Indo contra a vontade de Deus? Olha, o Espírito Santo é o morador. Sim. Certo? Aí então eu resolvo usar o meu corpo para a prostituição, ou para o adultério, ou para a fornicação. O que vai acontecer com o morador? Vai embora. O templo então vai ser destruído. Destruído. Vai ser despedaçado ou a estrutura ficará em pé? A estrutura vai ficar, irmãos. Vai ficar uma casa oca, vazia, sem a presença de Deus, irmãos. Que o homem perca tudo nessa vida, mas que ele não perca a presença de Deus. Davi, ele escreveu lá no Salmo 51, torna, Senhor, a dar-me alegria, né? Não retire de mim o teu Santo Espírito, porque ele sentiu o vazio que estava na sua alma quando ele pecou. Ele arrependeu, pediu e Deus deu de novo. Nós temos que ter essa convicção. Se nós perdemos, nós vamos estar dentro da vontade de Deus. Falando novamente sobre sexualidade, irmãos, entendam-se também que Deus criou a sexualidade. O problema da sexualidade é o mau uso dela, é a pessoa querer usar para profanar o seu corpo. Alguém abre a Bíblia para mim em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, vai estar falando sobre a obra da carne. Gálatas. Está esperando alguém abrir isso? Está esperando alguém abrir? Não, pode botar para o outro lado, está para o outro lado. É o terceiro livro depois de Coríntios. Gálatas. Capítulo de número 5 e o versículo 19. Vamos mostrar aqui o que é a obra da carne. 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são... Não, volta ao versículo antes. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Isto. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são... Primeiro ponto, obras da carne. Se você for ler os versículos 50 e sequentes aí, você vai achar 300. Mas vamos ficar só com o versículo 19. Lê para mim o versículo 19 todo. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são adultério. Como é que é? Adultério. Fornicação. Impureza. Lascívia. Olha, 4 lixos. Em algumas versões vai estar prostituição. Mas vamos lá. O que é adultério? Um adultério é quando você trai alguém. Uma traição do esposo, marido, é adultério. Certo? Aí vem lá. O que é? Qual que é a outra aí? Fornicação. A fornicação eu já acabei de explicar aqui, que é a prática sexual entre pessoas solteiras. Prossiga. Impureza.
Impureza aqui, irmãos, vai falar de prática sexual que está sendo muito vinculado ultimamente à prática sexual sozinha. A pessoa que quer ser egoísta, eu não preciso de um marido para me satisfazer, eu não preciso de uma esposa, eu mesmo resolvo o meu problema. Aí vai entrar a impureza e também práticas sexuais que são impuras perante Deus. Prossiga. Lascívia. Lascívia, o nome até bonito. Lembra que eu disse há uns minutos atrás que até os meus pensamentos têm que ser consagrados a Deus? Lembra que eu disse isso? A lascívia vem falar de pensamentos. Eu falo muito sobre isso, explico muito sobre isso, mas, infelizmente, a maioria das pessoas que ouvem, às vezes entra num ouvido e sai por outro. E eu vou perguntar, ou vocês perguntam para mim o que é lascívia. O que é lascívia? O que é lascívia? Bom, a lascívia é o que Jesus fala lá em Mateus. Se um homem olhar para uma mulher com segundas intenções no seu coração, perante Deus já cometeu adultério com ela. Posso esclarecer ou já está explicado? Isto é o adultério mental. É você estar exemplificando aqui. Você chega em casa, vindo do trabalho, vai dar uma volta na rua, vê alguém que te encha os olhos. Você viu um homem ou uma mulher que te atraiu, chamou a sua atenção. Aí você chega em casa, seu esposo ou a sua esposa está lá, aí você vai para a prática sexual com o marido ou com a esposa, pensando na pessoa que você viu. Pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém que você viu no ônibus, pode ser alguém que você passou por você na rua, e você olhou, desejou, mas eu não posso, se eu pegar é adultério. Aí você comete a lascívia. A lascívia é você, na prática sexual com seu esposo, pensando em alguém que você viu, seja ele um chefe, seja um colega de trabalho, seja alguém que você viu no ônibus, seja alguém que você conhece desde a infância ou da sua adolescência, seja um ex-namorado ou uma ex-namorada, e você vai ter uma prática sexual com seu marido pensando nele. O homem também é a mesma coisa, olhou para a mulher, desejou, cobiçou, mas eu não posso. É pecado, e além do mais vai falar ainda, eu sou crente. Eu estou falando aqui, irmãos, para crentes. Eu não estou falando para a sociedade aí fora. Eu estou ensinando a igreja a exercer os valores cristãos. Eu não posso, eu sou crente. Aí você chega em casa, sua esposa está lá toda cheirosa, te esperando, toda linda e maravilhosa. Aí você vai entrar na prática sexual com a sua esposa, pensando em uma colega de trabalho, já teve um camarada que conversou comigo há uns anos atrás, que ele viu uma policial muito bonita e que cometeu esse ato pensando na policial. Cada um tem o seu cada um. Então, irmãos, cuidado. O Espírito Santo, ele é o morador. E se ele é o morador, lembra que eu tirei a mesa do lugar? Ele é o morador, ele tem o direito de mexer, mas para ele mexer, tem área da minha vida que ele só mexe se eu permitir. Que tem coisa que ele chega e arreda. Eu vou, empurro de volta para o lugar antigo. Ele toma arredar, eu tomo empurrar. Aí um dia ele fala, pronto, não dá para mim. Ele começa a ficar triste. E a Bíblia fala claramente, não entristeçais o Espírito de Deus, com quais estão selados para o dia da redenção. Se eu vou entristecendo o Espírito, um dia o Espírito fica chateado e sai. A Bíblia diz que eu extingo o Espírito. E ele entristece. Quando eu estou em um local que eu estou sendo entristecido, homem, Valgônia, eu vou na casa da irmã Clara. Aí chego lá um dia, alguém me chateia com alguma coisa. Outro dia eu vou lá, outra pessoa me chateia com outra coisa. Mais uma vez, a terceira vez que eu fui chateado,
eu já afasto de lá. Pastor, vamos lá em casa? Não, eu estou meio atarefado, não vai dar para mim lá. Vai ter um almoço? Deus abençoe, muito obrigado. Porque eu sei que toda vez que eu vou lá tem alguém me chateando. E o Espírito Santo também era assim. Eu fico chateando, então melhor fica sozinho. Guia sua vida sozinho, vamos ver se você dá conta. Quando ele sai, aí você vai ver a falta que ele fazia na sua vida. Alguém abre para mim que nós devemos andar na luz, nas obras da luz. Romanos, um pouco antes aí. Antes de Coríntios 13, versículo 12 e 13. 13. Versículo 12 e 13. Pode ler, por favor. 12 e 13. Uhum. Pode ler, sim. Qual versículo que é? 12 e 13. Mas de qual? Do Romanos 12, 13. Romanos 13? A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitamos, pois, as obras das trevas. Primeiro ponto. Começa no começo de novo. Vamos pontuar. A noite é avançada. A noite é avançada. Vamos dizer que estamos meia-noite. Prossiga. E o dia está próximo. Então ela está virando para a madrugada. O dia está quase raiando. Rejeitemos, pois, as obras das trevas E vistamos-nos das armas da luz. olha, resistamos às obras das trevas. Tem mais um versículo aí. E nos vistamos das armas da luz. Por quê? Olha a sequência aí. Andemos honestamente como de dia, e não glutonarias. Não em glutonarias. Isso. Nem bebedeiras. E nem bebedeira. Nem em desonestidades. E nem desonestidade. Nem em dissoluções. Nem em contendas e inveja. Nem em contendas e inveja. Essas coisas nós temos que tirar do nosso viver, porque estamos revestidos com as armas da luz, né? Agora alguém abre para mim que Deus não nos chamou para a imundícia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Quem achar, lê para mim? Senão eu mesmo acho. Porque não chamou Opa. Deus para a imundícia, mas para a santificação. Ora, primeiro ponto, Deus não me chamou para a imundície. Então, eu já vi que tem muitas coisas que é imundície, que é atormentação. E por que eu vou ficar me relacionando com essas coisas? De maneira nenhuma. Mas Deus me chamou para a santificação. Você falou primeiro Tessalonicenses. Tessalonicense, qual? Foi isso mesmo, que seria 4, versículo 7. Ah, tá. Certíssimo. Agora, para mim, Efésios, está um pouco antes aí. Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 19. Vai falar sobre as vaidades dos nossos sentidos. Vamos falar sobre isso. E a outra pessoa abre para mim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Quem achou? Efésios 4, 17 a 19. Digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Vaidade do seu sentido, prossiga. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todos os sentimentos e se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem a toda impureza. Olha, prossiga, tá bom? Mas vós não aprendestes assim, mas vós não apreendestes assim a Cristo.
Lê para nós agora Efésios, o 1 Coríntios Quanto? 6, versículo 9 e 10. Porque esse tipo de pessoa vai estar escrito claramente: não herdarão o reino de Deus. 9 e 10. Versículo 9 e 10 desse capítulo 6. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixes enganar, nem os fornicadores. Peraí, vamos voltar lá. Volta no começo, vamos pautar esse texto. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Primeiro ponto: quem comete injustiça não vai herdar o reino de Deus. E eu acredito que nós estamos querendo herdar o reino de Deus. Então eu tenho que fazer justiça. Justiça, irmãos, não é ao meu ponto de vista, não. Justiça é o que é justo. Porque tem coisa que às vezes a justiça vai me causar prejuízo financeiro. Mas eu tenho que ser justo. Mesmo que eu tenha que meter a mão no bolso, pagar, eu tenho que ser justo com alguém. Prossiga. Não vos deixeis enganar. Aqui, não, primeiro ponto. Olha o paradígrafo aí. Não vos deixem enganar. Que aí vai ter uma série de coisas que não vai herdar o reino de Deus. Coisa, por favor. Nem os fornicadores. Nem os fornicadores. Eu pergunto de novo. Acabei de falar o que é a fornicação. O que é a fornicação? Prática sexual antes do casamento por pessoas solteiras. Então, fornicadores é aqueles que vivem na prática da fornicação. Nem fornicadores e nem mais quem? Nem os idólatras. Idolatria, irmãos, aqui, idolatria vai estar falando de adoração a outro Deus, a alguém que idolatra o próprio filho, a quem idolatra a sociedade protetora dos animais que me perdoa. Então, estou até pedindo perdão para a sociedade protetora dos animais. Estão idolatrando os animais, já colocaram qualquer animal acima do ser humano. Acima do ser humano. Ou seja, estão idolatrando. Tem pessoas que têm um cãozinho como se fosse um Deus. Tem pessoa que tem um gatinho como se fosse um Deus. A pessoa deixa às vezes de se alimentar para cuidar do animal. A mulher às vezes está toda descabelada, mas o cachorrinho de 15 dias tem que ir lá para o pet shop, dar um banhozinho e ficar escovadinho. Não estou sendo contra, é bom, mas o cuidado com essa idolatria aos animais. Tem pessoas que, por causa do seu animal, atropelam um ser humano, mas não atropelam um cachorro. Tem pessoas que estão nos seus carros aí, aí eu freio para o animal. Tudo bem, você pode frear para o animal, mas liga um alerta antes. Que se você não ligar um alerta antes e frear bruscamente por causa do animal, o veículo que vem atrás de você pode entrar na traseira do seu carro. Aí vai ter problema. Ah, mas você bateu na traseira do meu carro. Aí eu pai, é porque eu freiei por causa do animal. Eu não sei se a justiça vai entender isso não. Então, quer frear? Freia. Liga um alerta antes que o veículo que vem atrás, ele não viu o que você está vendo. Prossiga. Nem os adúlteros. Adúlteros. Adulto, você vem de quê mesmo, gente? Ah, de adultério. Aí eu pergunto, o que é adultério? Aí vamos falar prática sexual entre pessoas casadas que traem o seu cônjuge. É adultério? Sim. Ah, mas tem outro tipo de adultério. Me dá um exemplo de um. Beleza. Eu trabalho no posto de gasolina. Certo? Aí chega lá uma ordem do patrão para o gerente. Adulteram a gasolina, coloca lá solvente, um lugar que coloca até água. Isso também é adultério. Certo? Isso também é adultério. Eu vou falsificar a minha assinatura, ou seja, minha esposa vai ter alguma coisa que ela tem, que eu estou de olho, né?
aí eu falsifico a assinatura da minha esposa, eu adultero a assinatura dela, às vezes para me vender um terreno, vender alguma propriedade, porque eu casado com ela, ela vai ter que assinar. Uma vez que eu falsifiquei a assinatura dela, eu fiz o quê? Eu cometi um crime. Um crime de estelionato, ou me tornei um estelionatário, e além de falsificador. E isso também inclui o adultério. Adultério não é só a prática sexual, não. É justo que a lição de hoje estamos na prática sexual. Então, irmãos, tudo que é adulterado, o seu real valor é adultério. Mas estamos falando na prática sexual. Prossiga aí. Nem os efeminados. Ixi. Efeminados. Homens que pensam que são mulher. Né? Não é, irmãos, entendam. Os homossexuais, eu respeito a sua colocação. Respeito. Porque a lei te dá o direito de ir e vir, de fazer o que você quiser com o seu corpo. Apesar que meu corpo eu não posso fazer o que eu quero, porque meu corpo pertence a Deus. Mas a Bíblia está dizendo algo sobre isso aí, que não herdarão o reino do céu. Prossiga. Nem os homossexuais. Aí ele falou efeminado e agora já homossexuais e mais o quê? Nem os ladrões. Nem os ladrões. E? Nem os avarentos. Avarento. O que é avareza, irmão? Avareza é aquela pessoa que sempre quer ter mais, nunca está satisfeito com o que tem. O cara quer ter um carro, vou ter que ter 2 carros, eu tenho que ser melhor que o meu fulano, eu tenho que ser melhor que o meu vizinho, vai pagar 2 IPVA, para com isso. O carro está te levando, te trazendo, um carro só te basta. Isso é avareza, é querer ter mais do que todo mundo. O cara sai aí, se alguém comprou uma roupa, ele tem que comprar uma 2 vezes mais cara. Para com esse negócio. Dentro da igreja, corta esse negócio. Prossiga. Nem os avarentos. Nem os bêbados. E nem quem... Desculpa aí os maninhos que gostam aí de uma marafa, né? Nem os bebedores, em algumas versões, nem os bêbados. E mais o quê? O que acontece com eles? Nem os maldizentes. Irmãos, esse negócio de maldizente aqui, Jesus amado, tem misericórdia do seu povo, é quem só vive falando mal, inventa uma fofoca, faz uma calúnia, faz um estrago. Prossiga. Nem os caloteiros herdarão o reino. Nem os caloteiros. Essa lista toda aí está escrito que não herdarão o reino de Deus. Se você está dentro desses, enquadrando em algum do que foi dito aí, então conserta que o Espírito Santo que saiu vai voltar. Porque você não vai herdar o reino de Deus. Prossigamos a nossa... Agora, em relação ao casamento. Como nós dissemos aqui mais, o casamento foi uma instituição divina que Deus falou lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. E deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Alguém tem coragem de, em pleno juízo, pegar uma faca e cortar o seu dedo? Não? Um alicate lá e arrancar o seu dente? Dói. Arrancar sua própria unha? Dói? Dói? Dói. E na esposa? Também não. E no marido? Também não. Então, irmãos, ninguém prejudica a sua própria carne. Se a Bíblia diz que tornaram ambos uma só carne, significa que a dor da minha esposa é a minha dor. O meu sentimento é o sentimento dela. Porque eu tenho que viver como se fosse uma só carne. Eu aqui, às vezes ela lá na casa da mãe dela, eu aqui, ou lá em Coveiro, da casa dos filhos, é uma só carne. Mas não está perto? Tá, longe. Mas é uma só carne. Prossigamos. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10.
nós não nos associar aos fornicários. Leia para nós aí, por favor. Eu vos escrevi por carta que não vos junteis aos fornicadores. Fornicadores, irmãos, eu não devo juntar. Se uma pessoa, vou dar um exemplo, eu sei, não é fazer aqui acepção de pessoa, deixa eu explicar para não ser mais mal interpretado. Se eu sei que alguém tem práticas sexuais que não me agradam, irmãos, eu não estou dizendo a pessoa fazia, fez, parou de fazer, parou, está na igreja, parou, glória a Deus, mas eu sei que a pessoa está na igreja e continua na prática da fornicação, a Bíblia fala para mim não me associar. E não me associar, eu tenho que manter distância, porque o pecado dela pode me seduzir e eu acabar pegando. Se eu sei que tem algumas pessoas com práticas, com prática aí de traírem as suas esposas, aí o papo de colega de trabalho, rapaz, é assim, é assado, é daquele jeito, começa a florear. Se eu começo a me associar com essas pessoas, a minha mente, que tem que pensar nas coisas que são do alto, eu vou começar a pensar em coisas aqui da terra. E se eu me associar com esse tipo de pessoa, eu corro o risco de me contaminar e depois eu me pegar na prática sem querer. Ah, pastor, quem ama não trai. Trai. Quem ama, trai. É um paradigma que o pessoal dizem aí, que quem ama não trai. Quem ama, trai. Pergunta por quê? Por quê? Porque brincou com a vontade. Se você brincar com a sua vontade, você brincando, você acaba traindo. Tem esse negócio de provar para fulano, provar para Bertão, que eu sou igual, que eu sou melhor, ou para mostrar um dito aí, eu tenho que provar que sou homem. Onde está escrito isso? 2 casos na Bíblia. Um quis mostrar que era homem, o outro mostrou que não era homem. Vou pegar o primeiro que não mostrou. Aquele que não mostrou que era homem, virou governador. José do Egito, a mulher de Potifar, juntou ele à unha, E ele, desculpe aqui, os teólogos, os grandes estudiosos, que eu vou fazer algo aqui que pode abalar a estrutura de vocês. A túnica egípcia não era um tecido ou uma roupa que saía do corpo igual o meu paletó. Eu estou aqui vestido de paletó. Se eu desabotoar ele aqui. Uma vez que eu desabotoei o paletó, qualquer pessoa que pegar ele aqui vai embora. Sai com uma facilidade. Ah, pegou o paletó, saiu, vai embora. Só que a túnica egípcia, ela não. A túnica egípcia tinha uma pequena abertura aqui, que era por onde enfiava o pescoço, a cabeça. 2 carreiras de botão, de baixo até em cima, de um lado e de outro. Para tirar essa túnica, no mínimo, tinha que desabotoar os botões pelo menos de um lado. Significa que a mulher foi enquadrando José, conseguiu abrir os botões. José estava na linha de risco para cometer ele fornicação e a mulher de Potifar adultério. Mas ele falou: não, eu não posso fazer isso. Ele estava na linha vermelha. Ele então saiu correndo, porque uma túnica não sai. E ninguém vai deixar alguém tirar sua túnica se ele está envolvido em alguma coisa. Mas ele falou: não, eu não posso pecar contra o meu Senhor e nem contra Deus. E ele fugiu, foi preso, mas virou governador. Agora o outro que quis mostrar que era homem, arrancou o portão da cidade, jogou nas costas, andou 66 quilômetros com um portão de 2.500 quilos nas costas. Alguém conhece aí nos filmes, desse negócio aí? Um portãozinho, vamos um portãozinho desse de grade aqui. Os portões daquela época pesavam mais ou menos 2.500 a 5.000 quilos
de peso. Ele arrancou um portão de aproximadamente 2.500 quilos, colocou sobre as costas, andou 60 e poucos quilômetros e jogou o portão lá. Quis mostrar que era homem, voltou na cidade. Aí depois foi traído e teve seus 2 olhos vazados. Com lança, esquentou a lança no fogo, ou uma faca no fogo, vamos dizer assim, e ir lá e vazar os seus 2 olhos. Ali estava Sansão, muito forte, muito homem, ficou cego. Você não tem que provar nada para ninguém. Não associeis com essa turma. Terminou o texto, senhorita? Terminou, né? Não. Terminou? Não absolutamente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os ladrões, ou com os idólatras, pois em tal caso ser-vos-ia necessário sair do mundo. Com certeza. Agora, lá para nós aí, em Efésios, capítulo 5, versículo 5. Por favor. Efésios 5, 5. E outra pessoa abre para mim Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías. Pode ler Efésios 5, 5. Porque tendes bem entendido que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha, vamos pausar esse versículo 5. Porque nem? Porque tendes bem entendido que nenhum fornicador. Nem fornicador. Fornicador já sabe, aquele que faz prática sexual antes do casamento. Ou impuro. Ou impuro, aqueles que ficam em impurezas, tanto sexo sozinho ou sexo bestial. Ou avarento. Avarento já falamos que é aquele que é tudo para ele. Que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum desses aí, que mais uma vez foi relatado, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Agora, para os irmãos entenderem, a sociedade de hoje está invertida. Tem igreja que já estão associando com o mundo. Ah, pastor, nós temos que ser igual, nós não podemos ser cafona. Não podemos? Por que não? A Bíblia chamou o crente para ser sal da terra e luz do mundo. E lá em Malaquias, capítulo 3, está dizendo: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A sociedade hoje está chamando o mal de bem e o bem está chamando de mal. A sociedade inverteu os valores. Hoje, a menina se preservar virgem para o casamento é motivo de chacarrice. Ela é zoada na escola, ela é zoada na sociedade, sendo que a Bíblia manda preservar os bons costumes. Aí alguém chega e fala: ah, isso é coisa do passado, pastor. Não, a Bíblia ela renova a cada manhã e ela continua falando que os seus princípios são inalteráveis. Isaías capítulo 5 e o versículo 20. Ai daqueles que chamam o mal de bem. E ao bem. Lê para nós aí, por favor. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Olha, Isaías estava falando claramente para a sociedade de hoje. Ai daquele que fala que o mal é bem, que fala que a luz é as trevas, ou que as trevas é luz. Que o doce amargo. Isso, irmãos, quer dizer que o que é certo no contexto geral está sendo alterado pela nossa sociedade. Hoje existem pastores coaches, que é pastores que querem pregar em palavra de autoajuda, que não mais prezam a palavra de Deus. Irmãos, vamos parar com isso.
O que é errado continua sendo errado. Eu estou no certo ou eu estou no errado. Se eu estiver errado, o errado continua sendo errado. Quem tem que consertar sou eu, não é a Bíblia que tem que mudar para me enquadrar a mim, não. É eu que tenho que mudar para me enquadrar com a palavra de Deus. Alguém abre para mim, Hebreus, capítulo 13, versículo 4, vai falar sobre venerável é o leito, o matrimônio. Hebreus 13, versículo 4. Outro abre para mim, Provérbios, para nós finalizar. Provérbios 5, 15. Provérbios antes de Isaías um pouco. Hebreus 13, versículo 4. Pode? Seja o casamento honrado entre Olha, todos. seja o casamento errado entre o quê? Honrado entre todos. Entre todos, prossiga. E o leito sem mácula. Um leito sem mácula, um casamento saudável, um casamento com honra ali, como entre o marido e a mulher com entendimento, prossiga. Porque aos fornicadores e adúlteros... Aí vem de novo, fornicadores e adúlteros. O que Deus vai fazer? Vai trazer juízo? Deus julgará. Deus vai trazer juízo, Deus vai julgar os fornicadores, Deus vai julgar os adúlteros. Então, cada um zele, cuida. Para nós finalizarmos agora, o sábio, sábio Salomão, ele nos escreve, para que cada um beba água da sua cisterna, água da sua fonte. Prossiga a leitura para nós, do 15 ao 18. Bem pausadamente. Provérbios 5, 15 a 18. Bebe água da tua fonte. Olha, bebe água da sua fonte, ou seja, bebe a água da sua cisterna. Aqui está falando do casamento, marido e mulher, cada um beba água da sua fonte. Prossiga. E das suas correntes do teu poço. Da tua corrente do teu poço, ou seja, do seu matrimônio, do seu relacionamento íntimo. Prossiga. Derramar-se-ão as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de água. De jeito nenhum. Ou seja, eu creio que nenhuma mulher ia gostar se o marido dela ficasse aí pegando todas. E nenhum marido ia gostar se a mulher dele saísse por aí pegando todos. Não ia derramar dessa fonte não, mas o que o provérbio já tem em você? Sejam para ti só. Seja para ti só, não para outros. E não para os estranhos contigo. Prossiga. Seja bendito ao teu manancial e alegrar-te com a mulher da tua mocidade. Olha, isso para mim já basta, irmãos. Seja bendito o teu manancial. Manancial me faz de nascente, fontes de águas cristalinas. E goza a vida com a mulher da tua mocidade. Tem mais alguma coisa aí para ler? Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciam todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Amém, irmãos. Então, que nós aprendamos nessa manhã que a vontade de Deus é a nossa santificação. É o que a Bíblia diz também em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe. E próximo domingo nós estaremos falando sobre a sutileza da normalização do divórcio. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.